Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A proposta hoje era discutirmos aqui o ano na Assembleia Legislativa, mas a denúncia, nesta terça-feira, do Ministério Público Estadual à Justiça Catarinense, do vice-governador Leonel Pavão, por corrupção passiva, advocacia administrativa e revelação de sigilo na Operação Transparência da Polícia Federal, amplia a pauta. Por quê? Porque vamos discutir a partir de agora qual é a repercussão desse fato na política catarinense. Vale lembrar que a base governista foi convidada e não pôde ou não quis enviar nenhum representante para o nosso debate. Você pode participar com perguntas e opiniões no telefone 3216-2828, também na internet, no e-mail conversas@tvcom.com.br. Ainda estamos no twitter.com/conversastvcom. Aqui conosco o deputado estadual pelo Partido Progressista, deputado Juarez Ponticelli. Também está aqui conosco o deputado Sargento Soares, a Maurício Soares, que é deputado estadual pelo PDT. Nós iremos receber em instantes também o deputado estadual pelo PT, Dirceu Dresch. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, em nome de Modecol, Móveis e Decorações, alta classe em móveis sob medida. Cronos, a solução completa para a segurança. Sesusc, muito mais que uma faculdade. E Colégio Antônio Peixoto, no Balneário Estreito, a sua escola no continente. Deputado Maurício Soares, como é que esse assunto repercute na Assembleia Legislativa? O burburinho foi grande hoje à tarde lá? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, de novo, deputado Juarez Ponticelli. Temos algumas horas de trabalho já hoje, desde as 9 horas da manhã. E, curiosamente, hoje não se pôde falar sobre isso na Assembleia Legislativa, até porque não foi um dia de sessão normal. Sim. Nós tivemos um dia intenso de reunião das comissões. Amanhã teremos outro dia intenso de votação. Na semana passada se falou alguma coisa a respeito disso. Eu, inclusive, questionei quem seriam as pessoas do governo que estariam envolvidas, até porque, embora não tendo tido sorte no trato com várias questões, ou com praticamente todas as questões, ou todas, ou as mais importantes todas, as questões junto ao governo do Estado, a gente reputa algumas pessoas da Secretaria da Fazenda a maior seriedade. E quando é publicado pela imprensa, quando a Polícia Federal diz que tem 5 servidores do governo envolvidos em episódios de corrupção, era importante divulgar. Então foi essa nossa falar na semana passada a respeito disso. No outro dia até ficamos contentes porque, de uma forma ou de outra, oficial ou extraoficialmente, alguns nomes começaram a aparecer. Agora, o que tem hoje em dia, o que nos preocupa a todos e a ansiedade é saber assim, olha, quais são as provas para que a Polícia Federal tenha indiciado e quais são as provas para que o Ministério Público tenha denunciado. Isso deve aparecer em breve. Qual o conteúdo, Então, tem o segredo de justiça, foi feito o pedido no sentido de quebrar esse segredo. Nós avaliamos que a população de Santa Catarina tem o direito de saber exatamente tudo, o que tem dentro desse inquérito, dentro desse processo agora. O segredo de justiça, ele caiu parcialmente, para algumas informações, Sim. Ainda não com relação às gravações. Exatamente, o conteúdo das gravações, porque a população tem o direito de saber se teve servidores públicos. Eu até não gosto de usar esse termo, porque me parece que boa parte são comissionados ou eletivos, cargos eletivos, e servidor público parece que joga, meio que todo mundo na vala comum. Então a população tem o direito de saber qual o conteúdo completo desse processo. Porque precisa se posicionar. Nós estamos falando da coisa pública, nós estamos falando da administração do Estado. Nós não estamos falando de qualquer coisa, senão a administração do Estado de Santa Catarina, o vice-governador do Estado, uma série ou pelo menos alguns servidores com grande influência decisória dentro do Palácio, nas questões econômicas, nas questões financeiras. Então, a população, evidentemente, que tem o direito de saber o conteúdo integral deste processo. Muito bem. Deputado Ponticelli, qual é o impacto dessa medida, deste fato, agora corroborado pelo Ministério Público, que seguiu a tendência do indiciamento da Polícia Federal, qual é o impacto disso
na política catarinense, na avaliação do senhor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Boa noite, deputado Sargento Maurício Soares. Boa noite aos telespectadores. É um momento triste para Santa Catarina, sabe, Renato? E falo isso com muita tranquilidade e com muita verdade. Se você analisar o conteúdo das nossas manifestações, eu sou, além de deputado, sou presidente estadual de um dos principais partidos de oposição, do Partido Progressista, assim como o deputado Sargento Maurício Soares é oposição. E o próprio PT tem tido um comportamento de muita serenidade. Eu vi ontem o Moacir Pereira comentar isso na CBN no final da tarde. No comentário dele dizia que a Assembleia, que até as oposições trataram esse assunto com muita cautela, porque até ontem era apenas o indiciamento por parte da Polícia Federal e sem que nós tivéssemos tido acesso a qualquer parte do inquérito até aqui, né? O que nós temos conhecimento são aquilo que vocês noticiam, né? Aquilo que vocês têm falado, mostrado e escrito diariamente. Agora, naturalmente que a partir da denúncia e da contundência da denúncia na tarde de hoje, da firmeza demonstrada pelo doutor Gersino, naquilo que eles falam dos documentos, né? Das provas, isso tudo é muito ruim para a imagem de Santa Catarina, né? Porque a gente está vivendo um momento de muito questionamento da imagem do poder público, do homem público, e isso não é da tradição da gente catarinense, né? Infelizmente nós já tivemos episódios muito tristes, né? De grande repercussão nacional, como o caso das letras, o caso Aldo Rei Neto, né? Que até hoje não foi esclarecido, onde foi encontrada uma soma de dinheiro muito maior do que aquele que derrubou a Rosena Sarney. Aliás, na semana nós estivemos na sede da Polícia Federal questionando como está aquele inquérito, né, Renato? Se passaram mais de 3 anos já, e até hoje não se sabe ainda de onde veio e para onde iriam aqueles 2,5 milhões de reais de um servidor altamente, de alta qualificação, de confiança até, despachava ao lado do gabinete do governador, e pouco antes da eleição se encontrou 2,5 milhões em espécie dentro do apartamento dele, até hoje não foi esclarecido. Então, essas coisas são ruins para o Estado, né? E é claro que a gente está sentindo na Assembleia, o deputado Soares deve ter sentido, que há uma insegurança na própria base do governo, sabe? Hoje se demonstrou isso na sessão de hoje. Até se houvesse segurança, alguém estaria aqui presente para defender, né? Exatamente, acho que a ausência deles aqui demonstra isso. Há uma desarticulação completa no governo, sabe? O governo parece que virou uma torre de Babel de projetos que a gente tinha acordado, que deveriam entrar hoje, de projetos importantes que nós, enquanto oposição, procuramos construir, como o projeto, por exemplo, que transforma 90 cargos de psicólogos em escrivães de polícia, que está aí uma falta de pessoal. Se chamar os outros cargos, não foi chamado o escrivão. Isso tem 2 meses que nós fizemos uma audiência pública, produzimos, o governo se comprometeu de encaminhar. Todo mundo está de acordo. Era unânime e não chegou. E aí hoje alguém do governo disse não chegou por desarticulação. Então, imagina, Polícia Federal, Ministério Público, os ânimos do governo, a gente percebe, está público, está explícito de que estão alterados, e isso é muito ruim, especialmente no momento desse de transição. Agora, né? nós temos um fato positivo em meio a essa denúncia, a este episódio, que é o seguinte: embora tenha havido pagamento, segundo a Polícia Federal e segundo o próprio Ministério Público, de R$100 mil para servidores públicos, e o próprio procurador cita a figura do vice-governador como um autor do recebimento. O doutor Gersino diz, né? Dr. Gersino Gomes Neto afirmou de forma taxativa que há indícios suficientes que comprovam o pagamento de R$100 mil pelos empresários ao vice-governador. Sim, mas isso eu queria entrar. O lado positivo nessa história é que mesmo o pagamento, ele não tenha resultado na efetivação da reversão justamente daquela condição da empresa Harrods, que tem uma dívida fruto de sonegação, como disse o Dr. Gersino hoje, R$13 milhões, fruto de sonegação fiscal. Quer dizer, houve pagamento para tentar reverter, para fazer com que a empresa voltasse a operar. Mas isso acabou travando na Secretaria da Fazenda. O próprio superintendente disse no dia que tem gente séria na Fazenda, e tem muita gente séria lá. Foi isso que acabou travando o próprio secretário Gavazzoni, né? O próprio secretário Gavazzoni foi resistente. Pelo que se diz das gravações, o secretário Gavazzoni foi resistente, tanto que não aconteceu. A gente começa a entender agora por que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, deputado Juarez, já tinha todo um jogo de cotovelaço, né? Dentro do próprio governo, no sentido de, na Fazenda, fica aquele, sai aquele, quem é que está de bem com quem é que está brigado com quem. E justamente por isso, Renato, que é importante conhecer o conteúdo dessas gravações.
por que devem 12, 13 milhões para o Estado de sonegação? Liberaram 100 mil reais, é a informação que está aí que a imprensa está divulgando. Certamente era um sinal só. 100 mil reais. O que aconteceria depois? Será que essas gravações, será que o conteúdo dessas gravações? Então, e não é pré-julgar, é preciso saber justamente para poder avaliar. Porque senão a população inteira, todas as pessoas podem começar a imaginar coisas que talvez nem correspondam à verdade. Mas a partir do momento que está comprovado, até porque tem a denúncia, tem fortes indícios de que houve o pagamento de 100 mil reais e talvez ao vice-governador, né? E que a demanda dessa empresa não foi atendida, por que a empresa deu 100 mil reais se a demanda não seria atendida? Isso é um sinal. Mas a empresa tentou, né? Ela tentou. Ela pagou para tentar ser atendida. Pois é uma entrada, é uma primeira prestação. O que é isso? Então precisa ser conhecido. Tanto, deputado Soares, e aí a necessidade de conhecer o conteúdo das fitas, né? Olha o que o Moacir Pereira postou às 16h04 hoje. O delegado Luiz Korff, na Procuradoria-Geral de Justiça, após a coletiva do Dr. Gersino Gomes Neto, disse: os contatos telefônicos, as provas testemunhais, as imagens e os depoimentos formam um contexto e a conclusão de que a operação, pagamento de 100 mil reais, se confirmou. Então, por isso, é importante a quebra do sigilo também sobre as fitas, sobre as gravações. Sim. A população tem o direito. Agora, interessante também o seguinte, o que disse hoje na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, o procurador Gersino Gomes Neto, que não precisa haver o pagamento, a tentativa do pagamento já se configura o crime também, né? E a própria advocacia administrativa também, né? Quando o servidor público, ele advoga, ele tenta defender o interesse privado, isso aí é crime, né? E quando o procurador questionado sobre as relações do vice-governador com os empresários, ele foi taxativo. Disse que era uma relação de amizade íntima. Então, é claro que os 100 mil reais, nesse caso, é um mero detalhe. Uma gorjeta, no caso. Uma gorjeta inicial. E por isso que é importante saber, para saber se é isso mesmo ou não. Né? Para não se fazer julgamento com base em suposições. É preciso conhecer o conteúdo integral do processo. Agora é processo, né? Era inquérito até a semana passada. Desde hoje é o processo. Desde que haja aceitação da denúncia por parte da Justiça, né? Sim, mas o procurador começou o processo, né, hoje. Tanto que o advogado de defesa tentou impedir que a denúncia fosse oferecida. Entrou com habeas corpus para dizer que o vice teria que ser autorizado pelo pleno antes de... A corrupção ativa caracteriza pelo empresário oferecer. E a corrupção passiva caracteriza pelo servidor aceitar a oferta. Ter recebido ou não até é um elemento, mas ele aceitar a oferta, né, e começar a negociar, a discutir a oferta, já está incorrendo em corrupção. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, nós já estamos na companhia também do deputado Dirceu Dresch do PT, e para daqui a pouco o seguinte, o governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, confirma que transfere o cargo para o vice-governador Leonel Pavão no início de janeiro. Disse que só não iria fazer isso no caso de condenação. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.